Olá, eu sou o Fábio e sejam bem-vindos de volta aqui ao Descanso e Claquetes para mais um vídeo. E hoje eu queria fazer algo aqui interessante e engraçado que já devia ter feito há bastante tempo. Vocês sabem que eu adoro Game of Thrones, House of the Dragon, já tenho feito todas as semanas a nossa live semanal, às segundas-feiras, para comentar o episódio. Vamos ver se vamos continuar com essas lives, não sabemos, mas devemos de alguma forma falar sobre os episódios em algum momento. Por isso fiquem à espera, fiquem atentos. Antes de mais nada, eu já também me esquecendo, mas deixem o vosso like, subscrevam o canal, sigam nas redes sociais, ativem o sininho, é muito importante. O canal está a crescer, estamos numa boa fase, eu quero continuar, que a gente continua. Estamos a 10 inscritos dos 200, por favor ajudem-nos a chegar aos 200 inscritos, era algo muito bom. Pelo menos até ao final do ano, já nem digo até ao final do mês, até ao final de outubro, mas ajudem-nos. A gente gosta muito de fazer isso e eu sinto que neste momento estamos a falar aquilo que gostamos e por causa disso eu quero falar sobre isto e eu vi esta imagem do Twitter, que é do Culture Crave, pelo menos acho que foi ele que fez, que é a linhagem, toda a árvore genealógica dos Targaryen, inclusive, para quem não sabe, a opening de House of the Dragon é a árvore genealógica Targaryen, mais ou menos, é preciso estar um pouco atento, mas se quiser até posso explicar isso numa próxima live, posso fazer isso. Mas eu queria então explicar toda a linhagem Targaryen até o momento que estamos, até o episódio 4 de House of the Dragon. Né? Vai ter alguns spoilers dos primeiros 4 episódios, nada muito forte. Se vocês quiserem de primeiro ver os episódios, depois voltem aqui, guardem este vídeo para ver mais tarde e depois voltam. Eu vou tentar não dar grandes spoilers, aqui várias coisas que eu acho que a gente vai poder ver no futuro. Então eu vou só dar um xiripiti, só um cheirinho daquilo que é a árvore genealógica Targaryen, até porque há muita gente se calhar está meio confusa, né? Como é que chegou ali, há muita gente que ainda pensa. Eu lembro que o André a falar que aqui ia terminar António Ferreira, ele achava que ia ser o Rei Louco, ou seja, ele achava que isso era logo a seguir. Não, isso ainda faltam 170 anos ou 140, ainda faltam muitos anos até chegar lá. Então eu vou explicar aqui a árvore genealógica Targaryen. E vamos começar com Aenar Targaryen, ele que não é o primeiro Targaryen, mas ele é o pai de Daenerys the Dreamer, ela que previu, vários Targaryens, a gente vai falar aqui ao longo desta árvore genealógica, e eles são sonhadores, eles têm sonhos, né, por causa do sangue de Valyria, né, é meio que magia, poder, enfim, e é muito por causa disso que eles decidem continuar a casar os seus filhos entre uns e os outros, para manter a linhagem pura por causa disso e por várias outras razões, mas uma das principais é por causa desses poderes Targaryen. Controlar os dragões, dizem que só os Targaryens é que conseguem controlar os dragões, só quem tem o sangue Targaryen consegue fazer isso. E são essas várias razões que levam os Targaryen a fazer isso. No episódio passado, episódio 4, é referido que aquela lâmina, que depois mais tarde deveria ser usada pela Arya para matar o Rei da Noite, ela diz que antes do Aenar Targaryen não se sabe onde é que ela veio, mas então sabe-se que se o primeiro Targaryen conhecido é o Aenar, ele que é o pai de Daenerys the Dreamer. A Daenerys disse que ia acontecer, né, sonhou com a perdição de Valyria, que era a casa dos Targaryen, o Império de Valyria, então decidiu acreditar na filha, pegar vários dragões, casas vassalas e mover-se para a Pedra do Dragão, onde ficaram por 100 anos, mais ou menos. Ele casa a Daenerys com o irmão dela e continua a partir daí. São 100 anos entre várias sucessões, aliás, repetidas sucessões entre caros casamentos, entre filhos, primos, também com os Velaryon, muito importantes. E então, são estes 100 anos também é conhecido como o século do sangue. Depois da queda de Valyria, várias coisas acontecem, várias cidades, as cidades livres aparecem, tem os Dothraki, que é um pouco a imagem do Império Romano, a queda do Império Romano que se segue, é muito isso que acontece com Valyria. O George R. R. Martin ele sempre pega em coisas reais para fazer o seu mundo, e neste caso os Dothraki seriam os Vávoros que foram pilhar várias cidades de Valyria, enfim. São estes 100 anos, inclusive o que marca o fim é o nascimento de Aegon, mais ou menos, e ele que ajuda a vários, tipo, chamam-no lá para Pentos e ele vai ajudar em guerras, e depois mais tarde é quando ele decide finalmente olhar para Westeros. Porquê? Existem vários rumores, talvez seja por causa daquele sonho que o Viserys contou no primeiro episódio, que o Aegon viu que ia haver o Rei da Noite, do Inverno, chegado novamente a longa noite, e que para isso precisavam de ter os 7 reinos unidos para lutar contra o Rei da Noite, e que teria de ter um Targaryen no Trono de Ferro para que isso acontecesse. Ele viria a acertar, realmente tinha um Targaryen lá,
embora os 7 reinos não estavam completamente unidos, eles conseguiram ali a ajuda da Cersei. Mas pronto, o Aegon então pega ele que casa com as suas duas irmãs, a Visenya e a Rhaenys. Não era normal na família Targaryen casar-se com mais que uma. Poligamia não era normal. O que era normal, sim, era casar entre irmãos, para manter a linhagem pura. E ele diz que ele casou com a Visenya por dever, para ela ser a mais velha, para continuar a geração, para não haver problemas de disputas de herança, de herdeiros. E assim acontece, ela casa com a Visenya, mas casa por amor com a Rhaenys Targaryen. Né? E eles são então os 3 primeiros conquistadores. Eles então partem para Westeros, a primeira aterram lá em King's Landing. Não foi a primeira vez deles em Westeros, na verdade, mas quando eles decidem começar a conquista, eles pousam lá naquela zona que não era disputada por ninguém e torna-se King's Landing muito mais tarde não, ali na a Fortaleza Vermelha construída muito pouco depois. Então o Aegon casou com as suas irmãs, foi à conquista de Westeros, assim, enfim, várias coisas que eu acho que a gente vai ver em live action ainda, ou animação, não sei, mas acho que eles vão adaptar essa parte da história e vão mostrar a conquista do Aegon, então eu não vou prolongar. Ele tem com cada uma das suas irmãs um filho. A mais nova tem um filho mais velho, né, o Aenys I, né, Aenys Targaryen, e com a mais velha ele tem um filho mais novo, o Maegor. Isto gera um problema de disputa de herdeiro, né, quem é que se vai sentar no trono de ferro. Por um lado, a Visenya acha que por ela ser a mais velha, né, ela tem o direito que o seu filho mais velho, o Maegor, se torne rei, enquanto que o Aegon prefere ele, né, por se ele ser o mais velho, o Aenys ser o mais velho, o Aegon faz o Aenys o seu herdeiro, também é filho da sua esposa preferida, né? O Aenys, então, após a morte do pai, torna-se rei, só que ele é um rei fraco, muito fraco, né? Se vocês acham que o Viserys é um rei fraco e que não tem cuidado para ser rei, o Aenys é ainda pior. O Aenys é fraco, muitas doenças também, como o Viserys, né? E isso ele passa muito poucos anos no Trono de Ferro. Há quem diga também que a Visenya envenenou o Aenys, mas a verdade é que ele passa só 5 anos no Trono de Ferro. Ele foi casado com a Alyssa Velaryon, uma prima ali de segundo grau, mais ou menos, uma família próxima, obviamente não era a primeira. Depois continua, mas depois da morte dele, o Maegor fica com o trono, não é suposto, né? Ele não era o herdeiro do Aenys, o herdeiro do Aenys era o seu filho mais velho, o Aegon Targaryen. O Maegor rapta alguns dos filhos dele, mata outros, casa com a Rhaena Targaryen, outra das filhas do Aenys. Enfim, o Maegor é um pouco à imagem do que é o Henrique VIII de Inglaterra. Ele teve várias esposas, poucos filhos. Há quem diga que o Maegor era infértil, ele teve 8 esposas, se não me engano. Algumas também decapitou, enfim, é mesmo o Henrique VIII, é a maior inspiração aqui do Maegor. Então o Maegor, mais tarde, do J. Harris, ele consegue apoio de alguns lords e consegue voltar a restituir o Trono de Ferro aos verdadeiros herdeiros do Aegon Targaryen e do Aenys Targaryen. Então, J. Harris, com apenas 14 anos, chega ao Trono de Ferro. Supostamente, porque durante o reinado do Maegor Targaryen, nasce a fé militante, que a gente depois vê na 5ª ou 6ª temporada de Game of Thrones, e eles usam armas, o TPE, lá está, são adeptos da fé do Sete, e que não veem nos Targaryen, porque os Targaryen têm este costume de casar com irmãos com irmãs, e a primeira vez que isso acontece, porque a Visenya e a Rhaena já eram casados com o Aegon antes de eles chegarem em Westeros. Só que o Maegor casa com uma das suas sobrinhas, e tudo isto era essa discussão. Então a mãe do J. Harris, que ainda era viva, a Alyssa Velaryon, ela casou com um Baratheon, que inclusive ajudou o J. Harris a voltar ao trono. Eles sugerem que ele case com umas filhas dele, ou então que não seja com a irmã. Só que J. Harris e Alicent Targaryen eram apaixonados um pelo outro, eram irmãos, né, e queriam continuar essa tradição da família Targaryen. Ele só tinha 14 anos, ela tinha uns 9 anos, eu sei, é estranho, mas é o mundo do Westeros. Mas então eles fogem para a Pedra do Dragão e casam-se em segredo e ficam lá até à maioridade do J. Harris. E ele também não toca na Alicent até ela ser bem mais velha. J. Harris então torna-se rei quando chega à sua maioridade e formaliza o casamento com a Alicent. E eles têm vários filhos. Aqui só aparece 3, porque efetivamente apenas 3 ou 4 é que se tornaram maiores de idade e tiveram descendentes. Né?
Antes dele tiveram a Daenerys Targaryen, que era uma mais velha, foi a primeira Daenerys daqui da linhagem Targaryen, conhecida pelo menos, e também ela já era a primeira discussão entre o Jaehaerys e a Alicent sobre quem deveria ser o herdeiro. Por a Daenerys ser a mais velha, a Alicent, que era uma rainha que ocupava muito bem o seu cargo, ela tinha muita voz durante o reinado dos Jaehaerys, inclusive dizer que o Jaehaerys teve o melhor reinado do Westeros. Foi muito pacífico, teve algumas rebeliões, mas conseguiram sempre resolver. Até Dorne chorou quando ele morreu. Mas o real problema do reinado do Jaehaerys são os filhos dele. E as filhas, especialmente, ele tem muitos problemas. Tiveram ao longo do seu casamento uns 13 filhos. Vários morrem na nascença, no parto. Isso deteriora muito a saúde de ambos, tanto mental como física. Mas então falar aqui de três principalmente. Aemon Targaryen, ele que viria a ser herdeiro do Jaehaerys, ele é casado com uma Baratheon, Jocelyn Baratheon, a qual tem uma filha, a Rhaenys Targaryen. Com o seu segundo filho, aqui está mal, o Balon é mais velho que a Daela. O Balon é casado com a sua irmã Alyssa Targaryen e tem dois filhos, Viserys Targaryen e Daemon Targaryen. E uma outra filha, a Daela Targaryen, é casada com um Lord Arryn, a qual tem uma filha, a Aemma Arryn. E é aqui que a gente começa o início da série, quando tanto o Aemon como o Balon, os seus filhos mais velhos, Jaehaerys, morrem. Ambos morrem, o que deixa, né, super transtornado ambos os pais. E gera todo um problema de sucessão. Aemon Targaryen está morto, mas deixou uma filha, Rhaenys Targaryen. E, por outro lado, Balon tinha um filho mais velho e ainda tinha outro mais novo, o Daemon. Então gera aqui a discussão. Deve Rhaenys Targaryen, uma mulher de uma linha masculina, ser rainha? Ou deve ser a primeira rainha regente de Westeros? Ou então um homem de uma linha masculina se tornar rei? Também colocou-se a discussão se o Laenor Velaryon poderia ser o herdeiro. Lá está, só que bem essa discussão, um homem vindo de uma linha feminina poderia ser rei, e é aí que o Jaehaerys coloca então, chama todos os lords, em 101 depois da conquista, em Harrenhal, todos os grandes e pequenos lords, sem exceção, e pede para eles escolherem qual sucessor. Foram ouvidas 13 claims, 13 reivindicações do trono, inclusive alguns netos do Jaehaerys, de uma das suas filhas que teve vários problemas. Ela foi banida do Westeros, né? Ela foi exilada do Westeros para Essos e dizem que ela abriu um bordel. Dizem que ela foi prostituta e teve vários filhos bastardos e que alguns deles quiseram então vir a Westeros reclamar esse trono, mas apenas duas foram consideradas, a Rhaenys Targaryen e o Viserys. E como era óbvio, aqueles homens todos iriam escolher Viserys Targaryen para ser o rei, embora ele claramente não tenha nenhuma habilidade que o permita ser rei, na minha opinião. A Rhaenys, vale a pena dizer que é casado com o Corlys Velaryon, né? Uma das famílias mais poderosas do Westeros. Ele tem toda a frota real, toda a frota, toda a maior frota do Westeros é dele. O Corlys construiu um dos maiores impérios, né, do Westeros, uma das maiores frotas navais. Ele conseguiu muita coisa sozinho, né? Não fez tudo que ele herdou. Ele mesmo construiu esse legado para ele. E ele tinha dois filhos, também com a Rhaenys, a Laena e o Laenor. E o Viserys foi casado com uma prima em primeiro grau, a Aemma Arryn, a qual tiveram a Rhaenyra Targaryen. E aqui que entramos em... a parte do Jaehaerys e da sucessão foi o prólogo. E agora entramos sim em House of the Dragon. Viserys Targaryen com a Aemma só teve uma filha. Eles tentaram bastantes vezes. A Aemma teve várias gravidezes falhadas, vários natimortos, e nunca conseguiu dar um herdeiro masculino. Havia também a questão que Viserys, né, depois de Aegon e de Daenerys, é terceiro assim, sonhador conhecido da família Targaryen. E ele sonhou que um filho seu, masculino, iria ser rei de Westeros. Ou seja, ele no final iria iria pôr um herdeiro no trono de ferro masculino. E é por isso que ele tenta sempre ter um herdeiro masculino com a Aemma. E como a gente viu, então no primeiro episódio, a Aemma no último parto morre, sem antes dar um filho, o Balon Targaryen, só que também morre muito pouco depois, e a editora
E gera toda a situação do herdeiro por um dia, né, que o Daemon depois é exilado por causa disso. O Viserys, por não querer que o irmão Daemon se torne rei depois dele, faz com que a Rhaenyra seja herdeira, indo um pouco contra a questão do Conselho de 101, do Grande Conselho, e vão colocar a Rhaenyra como a sua herdeira. Só que, né, várias pessoas dizem, né, sugerem ao que o Viserys podia ser bastante novo, não parece, mas o Viserys ele é bastante novo e House of the Dragon ainda, mas sugerem que ele se case novamente. Ele, a mão do rei, né, o Sr. Otto Hightower, ele tem muito poder lá na... O Sr. Otto Hightower tem bastante poder na corte. E ele coloca a sua filha para cortejar o rei, ganhar a confiança dele. E ele então decide se casar com a Alicent Hightower, que era a melhor amiga de Rhaenyra Targaryen. É, Game of Thrones. Eles juntos fazem pelo menos 2 filhos neste momento. Estamos a falar de Aegon Targaryen e também de Elaena Targaryen. Ela que aparece no 4º episódio. Ela estava grávida da Elaena durante o 3º episódio. Ainda teremos pelo menos mais um. Não sei se eles vão cortar o mais novo depois na série, mas teremos ainda o Aemond Targaryen a aparecer nos próximos episódios. Não sei até se mesmo no próximo. E agora temos aqui um problema. Pois é, Viserys Targaryen, no seu segundo casamento, teve um herdeiro masculino e ainda terá outros. E agora coloca-se a questão: Rhaenyra Targaryen continua a herdeira do Viserys, ou Viserys Targaryen coloca o homem mais velho, Aegon Targaryen, como seu herdeiro. Tudo isto irá gerar a Dança dos Dragões, porque Viserys Targaryen não quer, de jeito algum, tirar a sua filha Rhaenyra, até por em homenagem à sua falecida esposa, a qual ele sente-se muito culpado pela morte dela, como a gente pôde ver no primeiro episódio. Só que Otto Hightower e a sua filha Alicent vão trabalhar de todas as formas para colocar os seus filhos no trono de ferro. E tudo isso será então a famosa Dança dos Dragões que a gente vai ver ao longo das temporadas. Isso conclui então a nossa análise sobre a família Targaryen. Espero que tenham gostado. Eu espero poder voltar a fazer uma segunda parte deste vídeo um dia mais tarde, quando a gente já acabar House of the Dragon e tiver outras séries mais frente. Existe uma produção, inclusive, que se vai passar já um pouco mais lá para a frente. Existe uma série que já foi anunciada, que é Duncan and Egg, que vai se passar um pouco antes, já uns reinados, tipo uns 30, 50 anos antes de Game of Thrones. A gente vai então poder ver a família Targaryen já mais avançada, vários descendentes de alguns daqui, e espero então fazer uma parte 2 deste vídeo nessa altura. Espero que tenham gostado. Já sabem, deixem o vosso like, subscrevam o canal, deixem o vosso feedback aqui nos comentários e ativem o sininho, é muito importante. Digam aos vossos amigos, familiares para inscrever no nosso canal, faltam-nos muitos poucos para os 200. É isso, já sabem. Vejam filmes, vejam séries, divirtam.